Como ajudar o próximo pode te fazer com que você tenha uma reviravolta na sua vida. Para você que não conhece o canal Viajante Missionária, meu nome é Viviane Oliveira, eu sou a criadora do canal, e durante a semana, de segunda a sexta, às 9 da manhã, no horário de Brasília, eu faço lives pregando a palavra de Deus e também dando alguma sugestão ou falando um pouco sobre missões, sobre o trabalho missionário, sobre chamado, coisas relacionadas à vida missionária. Então, sempre uma palavra para te orientar a como crescer espiritualmente, e dali, a partir do seu crescimento espiritual, você servir as outras pessoas em missões em outros países, na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, onde quer que você vá atuar para o Senhor Jesus. Então, é através disso que eu tenho tentado ensinar a vocês algumas coisas que o Senhor me passa, algumas coisas que eu tenho experiência, e a gente vai trocando experiências e vamos aprendendo uns com os outros. Bom, muito boa noite para você que está aqui assistindo, ou que você que está assistindo algum outro horário. Hoje eu quero falar sobre quero usar a palavra da Bíblia, do capítulo do livro de Ruth, melhor, né, não do capítulo, do livro de Ruth, e o capítulo deixa eu já pegar aqui, capítulo 1, eu vou ler para vocês, e o versículo 16. Essa palavra é bastante conhecida para quem lê bastante a Bíblia, o livro de Ruth, sabe a história de Ruth. Caso você não saiba, eu sugiro que você leia o livro de Ruth na Bíblia para entender o que acontece aí nessa história, que é uma história muito bonita. Então, eu vou ler esse versículo que fala assim, é o primeiro, Ruth 1, capítulo 1, versículo 16, tá? Fala assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone, para que te abandone, até aí, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Bom, essa história aqui da Ruth, eu quero usar como tema, porque eu coloquei esse tema: se você ajuda o próximo, você dá uma reviravolta na sua vida, você pode destravar muitas coisas na sua vida. É claro que a gente não vai ajudar uma pessoa já pensando em algum benefício que eu posso ter com isso. Eu só estou falando de uma ajuda natural, como foi a de Ruth. Tem alguns outros casos na Bíblia de pessoas que ajudaram outras pessoas, assim, tem vários, mas esse da Ruth é bem marcante, porque ela se propôs a ajudar a sogra dela, só para contextualizar. A Ruth, ela era casada com um dos filhos de Noemi. Noemi tinha 2 filhos e tinha duas noras, que era Ruth e Orfa, e só que ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos na terra de Moabe, aonde ela estava morando. Na verdade, a Ruth era de Belém, Noemi era de Belém, e ela e o marido e os filhos se mudaram para Moabe num tempo de crise. E quando eles ficaram lá morando em Moabe, e aí os filhos casaram com essas moças, só que aí eles acabaram morrendo. Quando a Noemi ficou sozinha, naquele tempo era muito complicado uma mulher viúva e sozinha, ela resolveu voltar para a terra dela, porque ela já tinha perdido tudo, a família toda, então pelo menos na terra dela, ela ia tentar reconstruir o pouco que faltava. Só que na hora de voltar, ela despede as noras, porque ela fala: não adianta vocês virem comigo, porque naquele tempo em Israel, a tradição era, quando morresse o marido da pessoa, ela casava automaticamente com o irmão, porque a pessoa tinha que continuar a semente. Então, por exemplo, principalmente Ruth e Orfa, que não tinham filhos, por exemplo, como eles morreram, por exemplo, se tivessem mais irmãos, esses irmãos iriam casar com elas e dali iam ter filhos e iam continuar a perpetuar o nome da família e tudo mais. Só que aí ela já não tinha mais filho e a Noemi falou assim: nem adianta vocês virem comigo, porque nem que eu arrumar alguém, nem que eu me engravidar, vai ser muito tempo vocês esperarem o meu filho crescer para ir depois casar com vocês, aí vocês também continuarem a vida de vocês. Então fica na terra de vocês, porque eu vou
eu vou tocar a vida e vocês arrumam marido e vai tocar a vida de vocês. Só que Ruth, ela se sensibilizou pela situação da sogra. E ela acabou indo junto com a sogra. Só que numa situação assim, ela foi junto com a Noemi, só que assim, sem nada a ganhar, não tinha nada, ela não tinha nada a ganhar com isso. Primeiro que o povo não era o mesmo que o dela. Segundo que ela estava indo com uma senhora que era de idade, ela ia ter que tomar conta dessa senhora de idade, que não tinha dinheiro para sobreviver, ela tinha que trabalhar para tomar conta da sogra dela. Então, para ela, na realidade, ia ser um trabalhão seguir a Noemi. Só que ela teve compaixão da Noemi e ela se propôs a ajudar a Noemi sem perder nada, sem ganhar nada em troca. E ela foi. Só que essa é a questão, o ponto-chave da história, que no final das contas ela acabou indo e ela acabou conhecendo Boaz, que é o que foi o marido dela, que na verdade era um parente próximo da Noemi, e conforme funcionavam as regras de Israel, ele poderia remir, no caso a Ruth, e ajudar a Noemi casando-se com a Ruth. E a Ruth acabou conhecendo o Boaz, ela acabou gostando do Boaz, o Boaz também gostou dela, e eles acabaram se casando, assim, numa coisa que parecia coisa do destino, mas Deus já tinha programado toda essa trajetória da Ruth encontrar, que ela acabou por acaso caindo nos campos que era do Boaz e foi trabalhar para ele, e ele ficou encantado com ela e ele acabou trazendo ela para mais perto, para conhecer e tudo mais, e aí eles acabaram se casando. Então é uma história bem legal para ler no livro, na Bíblia, o livro de Ruth, e entender como funciona tudo isso. Mas eu estou dando esse contexto dessa palavra da Bíblia para te falar o quanto é importante você ajudar o outro, como a Ruth fez. É claro que Ruth, ela abriu mão de tudo para ajudar o outro. E, na verdade, é até uma figura, se a gente for comparar, do que a gente faz quando a gente quer seguir a Jesus. Porque quando a gente quer seguir a Jesus, a gente acaba abandonando tudo a que a gente vivia, que não está em acordo com a palavra de Deus e que não está em acordo com o que Deus tem preparado, o plano que Deus tem para nós. Só que quando a gente se habilita a fazer isso, a gente abandona, renuncia tudo. Só que Deus, ele é misericordioso e ele não vai te tirar de uma vida que automaticamente, que você pensa que automaticamente é super prazerosa, uma vida sem Deus, que eu tenho liberdade para fazer o que quero, e a gente tem essa ilusão de que a gente é livre, e a gente pensa que vai perder muitas coisas se deixar isso para seguir e fazer a vontade de Deus. Mas muito pelo contrário, quando a gente começa a seguir a vontade, fazer a vontade de Deus, a gente acaba ganhando tanta coisa na vida. E eu não estou falando de coisa material, não estou falando de coisa que qualquer um, independente se serve a Cristo, vai lá e faz, e se tiver sorte, vamos dizer assim, consegue, né? Se batalhar muito, consegue. Eu estou falando de coisas que a gente ganha que mostra a diferença de quando você serve e você não serve a Deus. Você pode ter uma vida e conquistar muitas coisas materiais, em todas as áreas da sua vida, ter saúde, ter, né, uma família abençoada, ter pessoas do seu lado. Só que se você não tem a presença de Jesus, isso é tudo muito sensível, porque você pode perder isso a qualquer momento, sem contar que porque você sente aquele vazio que só é preenchido por Deus. Então tem essa diferença da pessoa que, quando ela abandona as coisas, renuncia às coisas que te dá prazer, que no caso a gente acha que é o melhor para nós, e vai seguir aquilo que Deus tem preparado para nós. Que, embora não seja fácil, mas isso leva a um caminho de alegria e um caminho de paz. Porque quando você descobre para o que você foi chamado, por que Deus te colocou aqui na face da terra, e você começa a viver aquilo, o seu chamado que Deus estabeleceu, todas aquelas aflições, falta de sentido de vida, isso acaba. Porque eu vou falar para você, às vezes nós lutamos assim, a gente passa as fases da nossa vida sempre buscando alguma coisa, sempre buscando alguma coisa. Você pode reparar que as pessoas que alcançam sucesso, muito jovens, ou que chegam no sucesso, chega uma hora que elas olham para a vida dela e elas ficam sem sentido, porque eu já alcancei o que eu queria alcançar e agora eu faço o quê?
né? É o que a gente vê muitas vezes, vamos dar exemplo no meio artístico, que quantos cantores, quantos, né, atrizes, quantas pessoas que estavam no auge do sucesso e de repente tiraram a vida. Porque eles lutaram tanto para chegar naquilo que era o ideal de vida, que era o plano que elas estabeleceram para elas, só que quando elas chegam lá, elas veem, é isso? Então, e como elas chegam lá e vê que é isso, não é nada demais, e aquilo não tem tanto sentido como ela imaginava antes de chegar, ela acaba perdendo o sentido de vida, porque ela não tem o sentido de Jesus, não tem o sentido de vida eterna, não tem o sentido do que eu fui chamado aqui na Terra para fazer, e elas acabam se perdendo e tiram a própria vida, em desespero. Então, olha só, a gente, o quão é importante essa questão de ajudar o outro, porque quando eu ajudo o próximo, independente da maneira que Deus me chamar para ajudar o próximo, aquilo me preenche. Porque a Bíblia fala: a melhor coisa é dar do que receber. Então, às vezes a alegria maior está você comprar um presente e dar para uma criança ou dar para uma pessoa que você gosta, do que você receber. Então, e se você pensar bem, funciona bem por aí. E quando a gente descobre aquilo que a gente foi chamado, qualquer coisa que você for chamado nessa vida, independente do que você for fazer, e eu sempre falo isso porque assim, esse é um canal que fala muito de missões, e não é só para quem vai ser missionário, isso é para qualquer pessoa. Quando você descobre aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo, além de te satisfazer, ele vai ajudar pessoas, porque Deus não chamou ninguém por motivos individuais. Jamais Deus vai transformar você num empresário super bem sucedido se não for para abençoar as pessoas que vão trabalhar na sua empresa. Entendeu? Então ele te chama para fazer algo grande, te levanta, por exemplo, como empresário, para que você tenha a condição de, através da sua ideia, alimentar vários funcionários e familiares e dar uma vida em condição melhor para essas pessoas. Se Deus te chamar para ser uma enfermeira, da mesma maneira. Todo chamado que Deus tem na nossa vida é um chamado em benefício ao outro, que consequentemente volta para a gente. Porque a Bíblia fala muito dessa questão da semeadura. Aquilo que eu planto, eu colho. Então, por exemplo, se eu plantar ajuda, bondade, tudo aquilo que for bom que eu plantar no outro, é consequência, vai voltar para mim. E tudo aquilo que for ruim que eu plantar no outro também vai voltar para mim. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da semeadura. Independente, de repente, você vivia uma vida sem Cristo, aí você não tinha conhecimento do que era certo e que é errado, e você fazia mal ao outro. Jesus vai te perdoar quando você vir para ele, isso não, você não tenha dúvida. Só que as consequências daquilo que você fez lá atrás, elas vão aparecer, independente de qualquer coisa, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é bem importante a gente pensar nisso, e é super importante entender que, às vezes, as pessoas, a gente recebe palavras depreciativas, palavras que querem nos abater, aqui você não serve para nada, você não vai dar em nada, você isso, aquilo, outro, só que nós todos temos uma função e Deus nos chamou para ser uma pessoa importante na vida do outro. Às vezes, uma palavra que você vai entregar, uma palavra de bênção que você entrega para uma pessoa, aquilo faz com que aquela pessoa alcance lugares que você nem imagina. E uma palavra que você dá de maldição, você pode atrapalhar uma vida de uma pessoa. A pessoa pode se abater com aquela palavra, principalmente se for uma pessoa próxima a você, porque, veja bem, dói muito mais quando você recebe uma palavra de uma pessoa que convive com ela, que é uma pessoa que é da sua família, uma pessoa que está próxima a você, do que uma pessoa desconhecida. Se é uma desconhecida, você olha para ela, você sai andando, não faz a menor importância, não tem a menor importância porque você não conhece a pessoa. Mas se é uma pessoa que anda com você, aquilo te entristece muito e às vezes pode te abater de uma maneira que pode paralisar a sua vida. A gente tem que tomar cuidado até com o que ouve e tem que ter muito firme no coração que o que eu ouço, nem tudo eu posso pegar para mim, eu só posso pegar para mim aquilo que vem de acordo com a palavra de Deus. Tá, falou alguma coisa que está de acordo com a palavra de Deus, é para mim. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não é para mim, eu não posso aceitar essa palavra e eu não posso ficar guardando isso no meu coração e assumir, porque tem um provérbios na Bíblia que eu sempre falo, que fala assim, exatamente, eu não estou falando com as palavras exatas, só estou reproduzindo, mas fala assim, aquilo que o homem pensa que ele é, ele é. Ou seja, se o homem pensa, se a pessoa pensa que é um derrotado, é um derrotado. Se a pessoa pensa que é um vencedor, é um vencedor. Então, a gente tem que ter muito firme isso.
E se você tem dúvida daquilo que você é, o ideal é você pegar a Bíblia, começar a ler a Bíblia, para ver o que Deus fala de você. Tem vários trechos que Deus fala sobre nós, como a gente foi formado, que Ele nos formou no ventre das nossas mães, que Ele fez, Ele te formou para fazer algo aqui na Terra. Ele não te formou simplesmente para, vou jogar a Viviane ali no mundo para ver o que ela faz. Não, Deus, Ele me formou, Ele formou você, Ele formou de uma maneira que, assim, tem um plano por trás disso. Só que tem a opção, eu tenho a opção de escolher se eu quero usar o plano que Deus tem preparado para mim, que é um plano, como diz em Jeremias 29:11, que fala que Deus sabe o que Ele quer dar para a gente, que é um futuro de paz e aquilo que a gente espera, ou se é um plano que Deus, não quero o seu plano, não, eu quero tentar o meu. Só que assim, a gente sabe que se a gente tentar o nosso, pode até ser que no final a gente não se dê tão mal, mas a gente pode até chegar no final até bem, só que a gente não vai chegar pleno e satisfeito, porque a gente não vai ter feito aquilo para que a gente foi chamado. Agora, quando a gente sabe aquilo que a gente foi chamado, que Deus pode falar, porque às vezes você vai falar, mas eu não sei, eu já perguntei para Deus e tudo mais, Deus nunca vai deixar de responder se você perguntar qual o seu chamado. Deus pode ser que ele demore para responder, mas ele nunca vai deixar de responder, e ele sempre vai te guiar para o teu chamado. Amém? Então, e aí, quando a gente chega nesse nosso chamado, que é onde Deus quer nos colocar, isso nos dá uma plena satisfação, e através dessa satisfação que a gente a gente se motiva, e não é qualquer coisa que nos para de fazer o nosso chamado. Eu sempre digo isso. Se você sabe qual é o seu chamado verdadeiro, você não vai parar, independente se você for ameaçado, se você perder coisas, se você entrar em situações difíceis, você não vai parar o seu chamado, porque você sabe para aquilo que você veio. Vou dar um exemplo, o Martin Luther King nos Estados Unidos, aquele pastor batista que fez um movimento nos Estados Unidos, que ele fez um movimento para a raça negra, que até hoje se vê os efeitos daquilo que ele fez nos Estados Unidos. Então, ele lutou pelos direitos iguais dos negros nos Estados Unidos. O chamado dele foi aquele, ele morreu super novo, mas, assim, embora ele recebesse muitas ameaças pelos discursos e as pregações que ele estava fazendo em prol da raça negra, ele jamais se abateu e continuou fazendo o que ele tinha que fazer, até que, infelizmente, ele foi assassinado. Mas, assim, quando ele foi assassinado, é aquela palavra que fala na Bíblia, né? Quando o grão de trigo ele cai na terra, ele germina. Se ele não cai e morre, ele não germina, não produz aquilo que ele precisa produzir. Então, na realidade, o Martin Luther King depois da morte dele, cada vez, espalhou mais o movimento dele, e aí sim ficou firme o movimento, e aí ninguém segurou mais, e até hoje os negros americanos usufruem daquilo que ele lutou. Então, o chamado dele foi tão forte, como o meu também é forte, e o seu chamado também é. As pessoas, às vezes, a gente tem uma mania no mundo de classificar o bem-sucedido do mal-sucedido. Às vezes, uma dona de casa, que às vezes que ela só tem influência ali dentro da comunidade dela, ela é super bem sucedida dentro daquilo do local que ela está. Então a gente tem que meio que tirar essa visão, a gente tem que começar a ver as coisas mais com os olhos de Deus do que com os olhos que a mídia nos apresenta, do que a TV apresenta, do que a sociedade apresenta, que é um bem-sucedido, que é uma pessoa bem-sucedida. Às vezes você vê uma pessoa super bem-sucedida aos olhos da sociedade, mas essa pessoa se sente um fracassado, essa pessoa não tem paz dentro pode ser uma pessoa milionária, pode ser uma pessoa que tem uma aparência linda, que pode ser considerada uma pessoa linda, sim, uma pessoa que tem destaque na sua profissão, mas que às vezes por dentro se sente fracassado e não tem paz. Mas até mesmo essa pessoa pode encontrar essa paz que é através de Jesus. E também não estou dizendo que uma pessoa que é bem-sucedida em todas as áreas não tenha Jesus, porque a gente tem casos, por exemplo, na Bíblia, de pessoas que tinham Deus e eram super bem-sucedidas, que aos olhos, como eu estou falando, sociais. Só que independente de qualquer coisa, a gente vê o rei Davi, né, por exemplo. Só que independente de qualquer coisa, ele não era melhor do que aquele que estava fazendo a obra ali, que ninguém conhecia, uma pessoa que de repente na cidade que ninguém conhecia, não era super bem sucedido, mas que é uma pessoa que pode ter feito um movimento dentro da casa dele, no meio da família dele, que pode ter criado pessoas, pode ter criado filhos para abençoar nações. E é bem interessante isso, porque dias atrás, ainda estou lendo, acabei começando a ler um livro sobre a
Wesley, que é a mãe do John Wesley, da maneira que ela educou os filhos dela, ela, assim, foi uma moça simples, que, na verdade, sofreu muito na vida familiar, na questão de necessidade, passar necessidade, teve vários filhos, teve muitos filhos na época de 1700, né, e tralalá, mas essa mulher, com a convicção que ela tinha do dom dela de ser mãe, de cuidar daquela família, ela conseguiu criar o William e John Wesley, que foram 2 pregadores que impactaram a Inglaterra e impactaram a obra de Deus no mundo. Então, ela fez o trabalho muito bem feito. Então, e muitas pessoas não sabem que por trás daquele grande pregador tinha a mãe deles que estava orientando. E a gente não sabe que por trás daquela pessoa que está super em destaque, quem está por trás? As pessoas que estão trabalhando por trás também têm um super destaque, ou até mais do que a pessoa que prevalece. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e não acreditar que porque você, de repente, a sua luz não brilha da maneira que você acha que os outros estão brilhando, você não tem importância. Você tem importância, sim. Você tem que saber quem você é em Jesus Cristo, quem você é em Deus, e aí você sabe que você, qualquer pessoa na face da terra, independente de quem seja, é importante, porque senão Deus não ia descer do céu, não ia mandar o seu filho Jesus descer do céu para vir aqui na terra, para morrer na cruz por conta de mim e de você. Deus não veio morrer por causa de qualquer outra coisa que não seja a humanidade, que não seja a nós. Então, vê-se que nós temos muita importância para Deus. Tem gente que até fala, mas a gente nós somos pecadores, nós somos falhos e tudo mais, mas a importância que a gente tem para Deus, isso aí não tem como falar que não existe. A gente tem muita importância para Deus e tudo está rodando aqui por conta para a glória de Deus, mas porque Deus está querendo nos salvar, porque Ele nos ama. Porque Deus poderia simplesmente, depois que o homem pecou, falar, então sinto muito, vocês me obedeceram, fiquem aí, se virem do jeito que dá, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não, Deus até hoje, Ele busca salvar a nós, Ele busca nos dar uma vida plena aqui na Terra, e quer nos levar para a vida eterna. Então, isso é muito importante. Então, grava isso no seu coração. Então, se você tem um desejo no coração de ajudar alguém, gente, ajudar, às vezes as pessoas pensam que ajudar é super difícil. Às vezes, uma mensagem que você manda de encorajamento para alguém, você já mudou a vida daquela pessoa. Ao invés de falar, quando você vê alguma coisa que é negativa aos seus olhos, não fala para a pessoa, não tenta bater o outro com algo negativo, porque a gente não tem o poder de julgar ninguém. Às vezes a pessoa faz alguma coisa que para a gente é errado, pode até ser errado, mas a gente não tem o poder de julgar e a gente também não sabe a motivação por trás do que porque a pessoa está fazendo aquilo com a gente. Então a gente tem que ter muito firme isso no coração e a gente precisa ajudar. Eu posso ajudar dando uma palavra. De repente, uma pessoa, um amigo, uma pessoa da família, se eu der uma ligação, eu estou ajudando essa pessoa. Eu posso ajudar financeiramente uma pessoa que está passando necessidade. Eu posso entrar num projeto missionário para ajudar. Eu posso entrar em qualquer projeto voluntário que existe, porque hoje em dia tem voluntário para todo tipo de assunto. Então, você pode ser um voluntário na sua cidade, onde quer que seja, para ajudar. Então, sempre tem, e sempre busca de Deus. Geralmente, o que você vai ajudar as pessoas é relacionado àquilo que você tem talento. Então, Deus vai usar os dons e talentos que Ele te deu para que você venha ajudar as outras pessoas. E quer saber mais? Às vezes, um problema que você viveu, uma coisa que você viveu no passado, que te feriu muito, essa é a chave para você ajudar as outras pessoas. Porque tem gente que teve bastante sofrimento no passado, sofrimento familiar, perdeu pai, perdeu mãe, ou às vezes sofreu abuso, tem vários tipos de problema que a pessoa pode ter tido no passado. Se você é essa pessoa que teve esse problema no passado, como todo mundo sempre teve um problema, só que uns são mais, vamos dizer, são problemas mais fortes do que os outros, mas se você teve esse problema, pensa bem, não fica guardando isso no seu coração, pensa uma maneira de perdoar a quem te agrediu ou que fizeram contra você e pensa como você pode usar isso que você passou para evitar que outras pessoas passem a mesma coisa. Então, esse pode ser o seu grande chamado. Você, dentro daquilo que você sabe, você pode evitar que outras pessoas venham sofrer aquela consequência. Você pode ser também uma pessoa que vai dar o caminho para alguma pessoa alcançar alguma coisa. De repente, se você tem um talento, uma habilidade, uma pessoa está precisando daquele talento de habilidade, por exemplo, vamos dar um exemplo, você sabe ler e
escrever e tem uma pessoa que você conhece que não sabe. Você pode ensinar aquela pessoa a ler e escrever para que aquela pessoa evolua na vida dela em todos os sentidos. Então, tá vendo como a gente é importante? Sempre tem alguma coisa que você sabe fazer. É impossível que não tenha. E nunca acredite quando alguém fala, ai, você não serve para nada. Isso é mentira. Isso é mentira do inimigo, porque assim, a gente veio aqui, ninguém veio aqui a passeio que não serve para nada. A gente veio aqui, nós temos um chamado aqui, todo mundo, eu tenho, você tem. Então, não tem como falar que ninguém, ainda que a pessoa, vou falar, vou ser bem sincera, ainda que uma pessoa nasce com deficiência, que às vezes a sociedade quer excluir, essa pessoa tem um grande chamado. Se você for ver o exemplo daquele rapaz, o Nick Vujicic, que nasceu só com o tronco, ele não tem as pernas, não tem os braços. Esse menino sofreu muito até ele descobrir qual é o chamado que ele tinha. Hoje ele tem um chamado tão grande motivacional que ele viaja o mundo inteiro dando palestras de motivação, pregando sobre Jesus Cristo. Ele tem uma família linda, não ter braço e perna não impediu que ele se casasse com uma moça bem bonita. Ele tem filhos muito bonitos, ele tem uma família muito abençoada. Por quê? Porque ele acreditou nele mesmo, porque independente de ser diferente do que as outras pessoas eram, ele entendeu um dia que ele não era daquele jeito por acaso, porque Deus tinha alguma coisa a fazer com ele através da situação que ele estava, e ele é uma bênção. Então, a gente sempre é uma bênção, não tem essa, nunca acredite que você está aqui para atrapalhar, que você não serve para nada, que você é um estorvo, você sim está aqui para fazer grandes coisas, e eu falo ainda mais, se você recebe esse tipo de palavra, é grande sinal que você realmente é uma luz muito diferente, e que Deus vai fazer coisa grande através da tua vida, e na vida das outras pessoas, então creia nisso, tenha fé. Ruth foi assim, Ruth era uma moça simples, ela era de outro país, ela era de outro povo, que o povo de Israel não se misturava e não se mistura. Ela foi para Belém, para a terra da Noemi, que era israelita. Ela se casou com israelita, se tornou israelita, porque ela se casou com Boaz, e ela teve uma vida abençoada, ela teve um filho, e esse filho da Ruth, o nome dele se eu não me engano, o filho dela é o Jessé, e o Jessé, na realidade, é o pai de Davi. Então, se eu não me engano, é o Jessé ou o avô de Jessé. Agora me fugiu da mente. Depois você pode olhar e buscar na genealogia da Bíblia quem a Ruth e o Boaz são os pais. Então, ela não era do povo de Deus, e ela é descendente, ela faz parte da linhagem direta de Jesus Cristo. Deus colocou ela exaltou ela de uma maneira que ela faz parte, ela é, vamos dizer, tatra, e lá sabe quanto de Jesus. Então, olha só, porque ela quis ajudar, ela tentou ajudar uma pessoa sem querer nada em troca. E através daquilo, a vida dela se transformou completamente. E se ela não tivesse feito isso, ela teria voltado para o país dela, teria ficado lá na terra dela, provavelmente poderia ter se casado, ter tido filhos, mas até hoje ela não seria lembrada na Bíblia como uma das mulheres de destaques que faz a diferença tanto aqui na terra como no céu, porque Deus fez questão de que o nome dela estivesse na Bíblia. Amém? Então, é essa a palavra que eu trouxe hoje. Hoje a gente um pouquinho atrasada. Olha só, não deixa de curtir os nossos vídeos se você tem gostado. E se você tem gostado dos temas do nosso canal, assine o nosso canal, né? Você sempre assinando o nosso canal e deixando aquela curtida, você ajuda com que os nossos vídeos sejam divulgados. E lembra você que no sábado, durante a semana eu estou nas lives, no sábado eu posto o vídeo da semana do canal, e também eu estou deixando aqui na descrição do vídeo as informações que vocês precisam das nossas redes sociais, que é o Instagram, Viajante Missionária _blog, que é a conta do Instagram que eu sempre posto sobre os vídeos, posto as fotos de viagem dos lugares que eu estou e os trabalhos que eu estou fazendo. Tem o blog Viajante Missionária, então tá tudo aqui embaixo. E só para lembrar, amanhã eu vou falar um pouquinho mais. Eu estou tentando levantar ajuda para o meu projeto missionário, para esse viajante missionário, e também para bancar o meu trabalho na obra de Deus, porque eu trabalho voluntariamente. Então, eu vou deixar aqui no link. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre um curso online
que eu estou apoiando, que aí, no caso, é como se eu apoio e acabo ganhando alguma comissão para que eu consiga me manter na obra. E esse curso online te ensina a como você fazer dinheiro, a como você trabalhar online e fazer dinheiro. É um curso bem bacana, eu já fiz, é um curso que vale muito a pena. Então, assim, uma pessoa séria que dá esse curso, o curso chama Fórmula Negócio Online, o criador, ele chama Alex, e aí esse curso é bem bacana, vou deixar aqui embaixo, se você tem interesse, principalmente agora nessa época que todo mundo vê a importância que vai ser trabalhar online daqui no futuro, e você não sabe nada como fazer, só clicar aí entrar no link, você vai lá, descobre como é que é o curso, vale muito a pena, é do beabá para você aprender a trabalhar online e ganhar sua renda extra, e quem sabe viver só da internet, principalmente época de pandemia de coronavírus, que todo mundo está numa situação difícil, então vale muito a pena, tá bom? Então é isso aí, deixa o seu comentário, né? Até o próximo vídeo, amanhã, em nome de Jesus. Muito obrigada por ficar até aqui, até agora. Graça e paz.